Nós podemos sim pensar diferente, não aceitar a realidade vigente, tampouco as circunstâncias que nos são impostas, mas, lamentavelmente, quantas pessoas dizem: quem se importa? Devido ao cansaço que se sobrepõe à ousadia e à descrença que é maior que a fantasia, vamos nos perdendo uns dos outros, nos segregando e nos tornando bem poucos. De alguma forma convencionou-se a ceder, tapar os olhos e não ver, calar, obedecer. Acostumamos a nos dizerem o que fazer, e nesse momento perdemos nossa autonomia. É preciso ousar quando nos dizem não, e lutar de todo o coração, pelo que acreditamos e pelo que queremos. Eu iniciei em 1999, o curso de História, e colei grau em 2004. Teve até um pequeno atraso por conta de uma greve. Assim, a nossa maior dificuldade estava relacionada na época ao transporte. Quando eu entrei na faculdade, a gente já tinha um transporte. O número de alunos era bem reduzido, o número de universitários. Lembro que na época que a gente estava fazendo faculdade, ia somente um ônibus e não ocupava talvez metade dos espaços. Assim, já vinha tendo uma prática, constantemente, cada período eleitoral, alguns prefeitos já tinham feito isso e não foi diferente com o Farias. Ele acabou tirando o ônibus, lembro, em 2002, ele tirou, na verdade não tirou o ônibus, mas ele proibiu as pessoas que eram seus adversários de irem no ônibus. E foi aí que a gente imaginou unir-se para lutar por esse direito. Afinal, se a prefeitura já estava concedendo esse transporte, é porque tinha como arcar com essas despesas. A ideia de entrar na justiça e conseguimos a princípio uma liminar. A liminar garantia que o ônibus levasse todos os alunos. E ainda dizia, a cada dia que esse ônibus não fosse, a prefeitura tinha que pagar R$500 a diária, que o ônibus não fosse. E aconteceu isso. A gente começou recolhendo os comprovantes de matrícula. Nós também tivemos uma reunião com o juiz, foi ele que nos orientou a pegar os comprovantes de matrícula para ser anexado ao processo. Na época tinham 38 estudantes, se eu não estou enganado. Desses 38, 18 somente entregaram os comprovantes de matrícula para ser anexado ao processo. Mesmo assim deu certo. Então foi assim uma luta bem interessante para Hidrolândia. Até então você não tinha tanta história de luta, principalmente de luta de estudantes. Mas também a gente tinha muita história de outros municípios. Já tinha acontecido, isso não era só na Hidrolândia, essa história de problemas políticos. Então importante mesmo foi exatamente essa sensação de liberdade que ficou, a ideia de que a união, com união você consegue resolver problemas. Se a gente tivesse desanimado logo no princípio, o ônibus tinha sido tirado e talvez que nunca mais nem tinha retornado. Mas como a gente não se acomodou, foi interessante para que os alunos que vieram depois conseguissem muito luta social, tentar fazer pressão quando não está se conseguindo, quando você consegue juntar muita gente. Os políticos ficam com medo, eles têm medo de muita gente junto, principalmente se é para alguma causa justa. É importante que se tenha massa mesmo para fazer pressão. Meu nome é Diego, eu comecei a faculdade em 2009.2 no vestibular. E a situação que a gente encontrava para ir para a faculdade era complicada, era um estado meio de calamidade. O ônibus, além de ser um ônibus só, ele era um ônibus antigo e super lotado, então tinha aquela discussão pelas cadeiras, a gente tinha problema que às vezes o ônibus quebrava, a gente tinha problema de, às vezes, o prefeito não mandar o ônibus, às vezes o prefeito mandar o ônibus para a quadrilha.
e para transportar quadrilha para ir para show, etc. E a gente ficava sem ônibus. Então daí a gente viu a necessidade de ter um grupo organizado para poder lutar pelos nossos direitos e para poder realmente conversar, dialogar com a prefeitura, para a gente ter uma consistência maior nas nossas reivindicações. Porque no começo a organização da associação foi um pouco complicada, porque acho que em tudo na vida que a gente vai fazer em grupo, rola sempre aquela galera que é do contra. Tem sempre aquele pessoal que não vai dar certo, que vai dar para trás, que é pessimista. Tem gente que é pessimista, mesmo assim vai tentando, né? Mas tem gente que é pessimista e radical, aquele pessimista que quer impedir você de tentar. E na Hidrolândia também teve muito isso, teve muita gente que era contra a associação porque dizia que já tinham tentado antes, porque dizia que isso não dava em nada, que a prefeitura não ia dar nada, que a gente ia ser só motivo de chacota, que a gente só ia fazer zoada e não ia conseguir nada. Aí eu fui e ele jogou essa ideia de fundar a associação e eu falei, não, vamos fundar, não sei o que, fizemos. E hoje em dia tá aí, a associação mudou minha vida, mudou acho que a vida de muita gente. E muda até hoje, muita gente lutando, muita gente batalhando para fazer alguma coisa, para fazer a associação ser reconhecida e conseguir melhorias realmente para a educação dos universitários de Hidrolândia. A primeira coisa que eu participei de movimento social realmente foi a associação. Né? Até então eu entrei para a faculdade com o objetivo de estudar e nada mais que isso, estudar, me formar, ter uma carreira, enfim, o que todo mundo pensa quando está entrando para a faculdade. Mas a partir daí a gente vê que a faculdade é mais do que isso, ela forma a gente para ser cidadão. E tudo isso começou em mim, na associação. Quando eu entrei para a associação eu vi que era mais importante do que o diploma, era eu saber exercer a minha função enquanto cidadão, lutar pelos meus direitos. E isso tudo a gente construiu em conjunto. Em 2011, a associação, a AUH, a Associação dos Universitários de Hidrolândia, foi criada em 2009 com o intuito de melhorar as condições dos universitários de nossa cidade. Porque nós tínhamos muita dificuldade com relação ao transporte, principalmente a questão das condições do número de universitários que frequentavam e a falta de transportes dado pela prefeitura. Então, dentro dessa associação também, a partir de 2011, nós tivemos um objetivo principal, que foi a questão de angariarmos dinheiro para poder termos um ônibus próprio da associação. Então, desde 2011, a gente colocou isso como objetivo à nossa frente e a partir daí nós começamos a fazer bingos e algumas outras coisas que arrecadassem dinheiro. Nós temos também como objetivo tentar resgatar toda a história pela qual essa associação e essas pessoas já passaram, para tentar fazer com que as pessoas nos vejam de outra maneira. Se a gente for fazer um retrato de tudo que aconteceu dentro dessa associação durante todos esses anos, a gente já vê que a gente já conseguiu uma melhora muito grande. Até porque antigamente, quando essas pessoas começaram a usar esse transporte público, era um transporte muito dificultoso. E a partir dos anos, e a partir dessa união que se deu entre os universitários, a gente viu que hoje em dia a gente já é visto, não só pela sociedade, como pela prefeitura, de uma maneira bem diferenciada. Essa associação ela é hoje reconhecida, legalizada como a AUH, Associação dos Universitários de Hidrolândia. Porém, essa mesma associação ela já teve outros nomes, porém nenhum deles foram reconhecidos, mas tivemos um destaque muito especial que foi em 2006 a criação da UEH, União dos Estudantes de Hidrolândia, que também foi um passo muito importante para poder se chegar à UEH. Porque quando se fundou essa UEH, União dos Estudantes de Hidrolândia, foi o primeiro passo para se reconhecer que esses universitários estavam se unindo e realmente tinham o intuito de melhorar a qualidade de vida e a capacitação dessas pessoas de Hidrolândia. Ao longo da pesquisa, nós verificamos que a grande maioria dessas associações surgiu exatamente a partir da luta pelo transporte. Então, essas associações, elas
como eu já falei, elas surgem em torno de uma luta muito específica, que é a luta pelo transporte universitário. E elas acabam tendo uma atuação muito local, né, dentro dos municípios, geralmente nas barganhas junto com o poder público dos municípios, ou seja, as prefeituras, para a conquista do transporte. E algumas delas também, pelo que a gente percebeu, pelos estatutos, têm outras intenções, que é, por exemplo, promover ações sociais dentro dos seus municípios, né? E do ponto de vista político, o que eu acho que é interessante nessas associações é exatamente porque, a partir do momento que você reúne jovens estudantes em torno de uma bandeira, por mais que essa bandeira de luta seja muito específica, tá? É interessante você perceber que a partir daí, esses jovens passam a se reconhecer como sujeitos coletivos. E eu acho que esse próprio reconhecimento, tá? Como sujeitos coletivos que têm ideais em comum e que têm algo em comum pelo que lutar, eu acho que isso já traz um diferencial na vida dessas pessoas. E que, portanto, pleiteiam um transporte universitário para chegar até Sobral, para frequentar essas instituições, né? Eles fazem parte desse contexto maior. Então, seria muito interessante que, em algum momento, né, essas associações começassem, de fato, a se unir umas com as outras para implementar uma luta maior, né? Que não só a luta pelo transporte, até porque, assim, essa coisa do transporte, a gente não pode desvincular a discussão e a necessidade do transporte universitário de uma discussão maior sobre a questão da expansão da educação superior no Brasil, né? Porque o que a gente tem assistido nos últimos anos? Aumentou as vagas, né? E por conta da massificação da educação em todos os níveis, tá? A gente tem cada vez mais jovens entrando na universidade, muito embora o Brasil ainda tenha uma parcela muito pequena de jovens universitários, tá? Mas isso vem aumentando cada vez mais, só que o que esses transportes e a luta por eles sinaliza para a gente? Sinaliza que não basta só conseguir a vaga para entrar na universidade, né? Não basta só ter acesso, é necessário permanecer. E para permanecer, tá? Demanda uma série de políticas, né? Políticas que a gente pode classificar como políticas de assistência estudantil, que vão vir no sentido exatamente de garantir essa permanência desses jovens na universidade. E uma dessas necessidades é exatamente a questão do transporte, porque sem transporte a maioria desses jovens não consegue frequentar a universidade. Sonho é ele, nele formamos sempre um par perfeito. Tiraremos as melhores notas nas provas do Emilson. Jogamos na seleção brasileira. Somos engenheiros, arquitetos de Brasília. Estaremos projetando o mundo inteiro. Voltamos ao passado, de olho no presente, em breve no futuro novamente. Me disse o Hélio numa aula de física que os sonhos são hipotéticos, sem restrições. É aquilo que pode não ser, mas que você pensa que é, pra ver como seria se fosse. Você pensa que é, pra ver como seria se fosse. É aquilo que pode não ser. Pode ser. Voaremos, somos pássaros, escapando de baladeiras. Viajaremos o mundo inteiro. Sonharemos com uma botija, uma alma me falou. Sorte se tiver.